Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Se você quer saber os reais detalhes que iriam fazer você desenhar qualquer coisa, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber todos os nossos vídeos e ficar atualizado com as melhores técnicas. Nunca devemos esquecer que ainda mais importante que estas dicas, o mais importante é gostar do que você faz, praticar muito e nunca desistir. Desenha formas não objetos identificáveis. Com certeza que este conselho já o devem ter ouvido vezes sem conta. Para perceber este ponto, imaginemos por um instante a forma como as crianças desenham rostos. Eles sabem que um rosto tem dois olhos, um nariz e boca. Assim sendo, não interessa-se do ângulo de visão da criança, só se vê um olho e uma orelha no rosto que ela quer desenhar. Não interessa para nada qual é a pose da pessoa ou o ângulo da cara. Uma criança sempre desenhará um rosto com dois olhos, um nariz e uma boca. Eles desenham o que eles sabem, não o que eles veem. De fato, os adultos também fazem isto. Portanto, e para evitar que a mente nos engane, não desenhe coisas que a partida já sabe como são, desenhe só formas, desenhe o que vê com os olhos e não com a mente. Uma forma de evitar que o cérebro nos jogue esta partida é pegar numa imagem e virá-la de pernas para o ar. 2 espaços negativos vs espaços positivos. Preste igual atenção aos espaços negativos, como aos espaços positivos. Muitas vezes teremos que desenhar formas que se encontram separadas umas das outras, como por exemplo, 2 ou 3 elementos colocados numa mesa. Nesse caso resulta difícil calcular com precisão onde exatamente devemos desenhar a luz no papel. Então, devemos prestar especial atenção ao espaço entre estes objetos, ou seja, o espaço negativo. Calcular as dimensões deste espaço, como se fosse um objeto. Medindo a largura e altura do espaço negativo, podemos colocar os objetos nas posições corretas. 3. Desenhar linhas de referência. Ao desenhar linhas de referência entre as formas, se torna muito mais fácil o cálculo das distâncias entre elas. Muitos artistas fazem linhas tênues de referência entre todos os elementos que compõem o desenho, bem seja figura ou natureza morta. Isto permite ir ajustando distâncias e realizar o desenho com precisão. Funciona mais ou menos como as quadrículas, servindo de referência e ajudando ao cálculo mais exato das distâncias. 4. Desenhar formas correlacionadas. Desenhar formas correlacionadas, em lugar de formas não relacionadas, é outra dica importante sobre como desenhar com precisão. Resulta às vezes um pouco difícil calcular a distância que existe entre a cabeça e os pés de uma pessoa ou qualquer figura a representar. Ou talvez a distância entre as orelhas num rosto, ou a distância entre 2 árvores numa paisagem, a menos que desenhemos as formas existentes entre elas. O ideal é, no caso da figura humana por exemplo, calcular o tamanho geral da figura de forma a prever que esta caiba no papel, e a seguir, desenhar a cabeça, desenhar os ombros, calcular distâncias de desenhar a cintura, e continuar a descer paulatinamente, calculando distâncias e formas próximas e correlacionadas. Assim será mais fácil julgar cada forma em relação às outras e calcular as distâncias e proporções entre elas. 5. Visualizar e desenhar as linhas ocultas. Visualizar e desenhar as linhas ocultas, ou seja, as linhas que não se veem. Desta forma poderá desenhar com precisão aquelas que sim estão à vista. Este é um truque muito interessante e simples de aplicar. Algumas vezes a melhor forma de desenhar algo que está parcialmente oculto do nosso campo visual é dar continuidade às linhas, como se estivéssemos a vê-las. Por exemplo, se estivermos a desenhar uma travessa redonda com frutas, desenhamos o círculo completo como se não estivessem lá as frutas. Desta forma garantimos que a curvatura frontal fique mais rigorosamente desenhada. 6. Começar pelos valores mais claros. Desenhe começando pelos valores mais claros e construindo o desenho até os valores mais escuros. Esta é a sequência mais frequentemente utilizada pelos artistas.
Começar a desenhar pelos valores mais claros permite ir realizando ajustes na medida que se avança no desenho sem correr o risco de estragar o papel ou superfície de desenho. Se começa a desenhar carregando muito no lápis e fazendo as sombras mais escuras desde o início, será mais difícil aclarar o desenho. No exemplo que segue, é fácil perceber como é possível, nesta fase do desenho, continuar aplicando sombras e valores mais escuros. Se você quer fazer desenhos de tudo que você gosta, dê uma olhada em nosso link na descrição para aprender as técnicas corretamente.